Olá! Dando sequência ao nosso estudo das equações polinomiais, nós vamos falar nessa aula sobre as relações entre coeficientes e raízes, mais conhecidas como relações de Girard. Então, é um tema relativamente bem simples, bem tranquilo, né, que pode ser útil para encontrar raízes de equações polinomiais que têm grau mais elevado. Então, por exemplo, vamos considerar uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, cujas raízes sejam R1 e R2. Pelo teorema da decomposição, nós podemos reescrever essa equação com a forma A que multiplica x menos R1 vezes x menos R2 igual a zero. E, igualando a primeira equação à segunda, nós vamos ter ax² mais bx mais c igual a A, que multiplica x menos R1, x menos R2 para todo x. Bom, nós podemos dividir ambos os membros da igualdade por A, né, para a gente eliminar esse A que aqui está. E aí nós vamos chegar na seguinte equação. X² mais b sobre ax mais c sobre a, que é igual a x² menos R1 mais R2, que multiplica x, mais R1 vezes R2 para todo x. Isso nos permite chegar às seguintes igualdades. R1 mais R2 é igual a menos b sobre a. R1 vezes R2 é igual a C sobre A. Então, aqui a gente tem, né, um primeiro insight de relação entre raízes e coeficientes, no caso, para equações de segundo grau. Se forem equações de terceiro grau e seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos chegar em R1 mais R2 mais R3 igual a menos B sobre A, R1, R2 mais R2, R3 mais R3, R1 igual a C sobre A, e R1, R2, R3 igual a menos D sobre A. Para equações de grau n qualquer, nós temos que a soma de todas as raízes é igual à razão entre menos a razão de AN menos 1 por AN, a soma dos produtos de duas a duas das equações existentes, das raízes existentes na equação, perdão, R1, R2 mais R1, R3 mais R1, R4 mais Rn menos 1, Rn, é igual a AN menos 2 sobre AN. A soma de três raízes, né, da equação, cada três raízes, né? R1, R2, R3, R1, R2, R4, Rn menos 2, Rn menos 1, Rn, enfim, é menos AN menos 3 sobre AN. A soma de todos os CNH produtos de H raízes da equação é igual a menos 1 elevado a H, que multiplica AN menos H sobre AN. E por fim, o produto das n raízes existentes da equação é menos 1 elevado a n sobre, que multiplica a zero sobre a n. Bom, quais são as aplicações desse conceito? Então, aqui, por exemplo, pede para que nós calculemos a soma e o produto das raízes da equação menos 3x² mais x ao cubo mais 2x² menos 4x mais 3. Muito bem. A soma das raízes, conforme vimos, né, pelas relações de Girard, é menos AN menos 1 sobre AN. Nossa equação tem 4 termos. Ela é de grau 4. Então, n é igual a 4. Então, essa razão corresponde a menos A3 sobre A4. O nosso A3
é o coeficiente de x ao cubo, que é 1. O nosso A4 é o coeficiente de A4, de x à quarta, portanto, menos 3. Essa razão corresponde a 1/3. Então, aqui está a aplicação, uma das aplicações das relações de Girard. Segundo exemplo, se R1, R2, R3 é conjunto solução da equação menos x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 2x menos 7. Eu acho que eu esqueci de fazer a parte do produto entre as raízes, né? Fiz só a soma. No caso do exemplo 1, R1, que pediu a soma e o produto. R1, R2, R3, R4 é igual a menos 1 elevado a n, que multiplica a 0 sobre a n, que no nosso caso vai ser menos 1 à quarta, vezes o nosso A0, que nesse caso é 3, dividido pelo nosso AN, que no caso é o A4, que é menos 3. O resultado disso vai ser menos 1. Bom, então, agora sim, resolvemos o exemplo 1. Vamos agora, enfim, para o exemplo 2. Se R1, R2, R3 é o conjunto solução da equação menos x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 2x menos 7 igual a 0, calcule a soma R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado. Bom, em primeiro lugar, a soma das raízes, sem quadrados, conforme a gente viu pelas relações de Girard, ela é menos A2 sobre A3, lembrando que essa é uma equação de grau 3. No nosso caso, vai ser menos 5 sobre menos 1, que vai nos dar 5. A soma dos produtos de cada par de raízes ela vai ser A1 sobre A3, que nesse caso vai dar 2 sobre menos 1, que é igual a menos 2. E o produto entre todas as raízes, R1, R2, R3, que é menos A0 sobre A3, vai ser igual a menos 7 sobre menos 1, que é igual a menos 7. Bom, cabe ressaltar, que eu quero achar R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado. Pelas relações de Girard, eu não vou achar nada falando de quadrados de raízes. Eu sempre tenho produto entre raízes distintas, envolvidas por uma soma, ou produto puro, ou a soma das raízes sem quadrado. Porém, se nós recorrermos, fizermos aí um resgate aos produtos notáveis, quando a gente trabalha o quadrado da soma de R1, R2 e R3, ao desenvolver o produto notável, nós tanto teremos soma de raízes em algum dado momento, quanto nós teremos produto entre pares de raízes, como nós teremos em algum momento quadrado de raízes. Se nós desenvolvermos esse produto notável, nós vamos ficar com R1 ao quadrado mais R1, R2, mais R1, R3, mais R1, R2, mais R2 ao quadrado, mais R2, R3, mais R1, R3, mais R2, R3, mais R3 ao quadrado.
Nós podemos reorganizar essa igualdade da seguinte forma. Nós podemos reescrever R1, R2, R3, essa soma ao quadrado, como sendo R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado mais 2 vezes R1, R2 mais 2 vezes R1, R3 mais 2 vezes R2, R3, uma vez que isso aqui, né, se repetiu aqui, aqui e aqui. Podemos melhorar ainda mais essa expressão, tá? Fazendo com que a gente isole este termo aqui, que é exatamente, né, o que o exercício pede para que a gente calcule. Então, nosso objetivo vai isolar né, essa adição de quadrados de raízes, de forma que nós podemos afirmar que R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado seja igual ao quadrado de R1 mais R2 mais R3 menos 2 que multiplica R1, R2, R1, R3, R2, R3. Acontece que, pelas relações de girar, que foram mostradas agora há pouco, né, nós já sabemos quanto vale R1, R2, R3. Vale 5. Então, nós podemos substituir aqui, vai ser 5 ao quadrado, menos 2 vezes. Nós também sabemos quanto é R1, R2, R1, R3, R2, R3. É quanto? É menos 2. O que nos dá o resultado de 29. Então, portanto, conforme o exercício pediu para que fosse calculado, né, nós calculamos assim a soma dos quadrados das raízes dessa equação polinomial. Mais um exemplo. Nós vamos resolver a equação x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 igual a 0, sabendo que a soma de duas raízes é 1. Para começar, nós podemos lembrar que R1 mais R2 mais R3, né? Lembrando que essa é uma equação de grau 3, portanto tem 3 raízes, correto? Ela é igual a menos A2 sobre A3, ou seja, ela é igual a 6. Nós também podemos, das relações girar, lembrar que R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 é igual a 1 sobre A3. Ou seja, no nosso exemplo, é igual a 3. A1, que é 3, dividido por A3, que é 1. 3 dividido por 1, 3. O produto entre as raízes também pode ser determinado. R1, R2, R3 é igual a menos A0 sobre A3. Que no nosso exemplo, menos A0, menos 10, sobre A3, que é 1, vai dar menos 10. Então, em termos de relações girar, já fizemos o que era possível. Agora vamos a uma informação importante que o exercício nos forneceu. Sabendo que a soma de duas raízes é 1. Então, eu posso dizer tanto que R1 mais R2 seja igual a 1, eu posso dizer que R2 mais R3 é igual a 1, que R1 mais R3 é igual a 1. Fica a gosto do freguês. Então, aqui no caso, né, por comodidade, nós vamos dizer que R1 mais R2
é igual a 1. Bom, acontece que nós podemos, né, substituir a expressão 4 na expressão 1, para que a gente saiba diretamente que R3 é igual a 5. Né? Então, nós já sabemos R3. Continuando, né, nessa estratégia de descobrir as raízes R1 e R2, né, nós vamos agora lembrar que o produto R1, R2, R3 é igual a menos 10. Então, nós vamos substituir a expressão 5, substituindo 5 em 3. Substituindo 5 em 3. Nós vamos ter que R1, R2 é igual a menos 2. Né? Porque se eu substituo 5 no lugar de R3, 5 vai dividir menos 10, portanto, eu vou ficar com R1, R2 igual a menos 2. Como nós sabemos que R1 mais R2 é igual a 1, nós temos aqui um sisteminha para resolver. Isso implica que R1 é igual a menos 1 e R2 é igual a 2. Portanto, conjunto solução S é menos 1, 2 e 5. Então, nós conseguimos achar as raízes, tá, desta equação, mas veja que, né, só as relações de Girard não foram suficientes para achar as raízes. Foi necessário uma informação complementar dada pelo exercício, que a soma de duas das raízes é 1. Então, baseado nessa experiência, né, embora seja um exemplo único, mas vale aí de uma certa forma, de modo genérico, que só as relações de Girard não são suficientes para determinar todas as raízes, a não ser que a gente esteja trabalhando com equações de grau 2 ou grau 1. Tá? É necessário a gente ter alguma outra informação, como a gente teve no exemplo 3. Então é isso, nós encerramos nossa aula referente às relações de Girard, né? E espero que vocês tenham gostado, tenham bons estudos em relação a esse tema, e continuamos com o assunto das equações polinomiais nas próximas aulas. Até mais!